Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar 5 passos para você melhorar os seus treinos na academia com as restrições por conta da pandemia, por conta do Covid. Antes de eu falar esses 5 passos, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho que toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá para os 5 passos. Muitos alunos já voltaram para a academia, inclusive os meus alunos, os meus pacientes, pelo menos 30 a 40% já voltaram aos treinos e eles têm muitas dúvidas em relação ao que treinar, como fazer, porque tem várias restrições. E eu vou citar 3 delas, tá? Não necessariamente todas as academias têm essas restrições, mas grande parte delas tem, que são tempo curto de treino. Então tem várias academias que estão fazendo treinos de 45 minutos no máximo, tá? Além disso, não pode revezar o aparelho e toda vez que você acabar de treinar, você tem que limpar. E o que acontece na prática? Você acaba perdendo tempo, porque você precisa limpar, não pode revezar aparelho, tem um tempo curto. Então, se você colocar essas 5 estratégias em prática, eu tenho certeza que você vai otimizar e vai melhorar muito o rendimento dos treinamentos, da mesma forma que os meus alunos estão conseguindo e obtendo muitos resultados positivos. Passo número 1. Se possível, faça mais séries em determinado exercício. Então o que acontece? Você vai precisar passar de um exercício para outro, vai para um aparelho, tem que limpar, aí você vai chegar para fazer, estão usando o aparelho. Então ao invés de você fazer vários aparelhos, tá, no mesmo treino, reduza, tá, a quantidade de aparelhos, de exercícios e aumente o número de séries, tá? Essa é uma alternativa muito boa, eu estou usando muito com os meus alunos e isso acaba dando muito certo, porque ele vai ficar ali naquele cantinho dele fazendo exercício, ele não vai ficar revezando com ninguém, porque não pode, então ele acaba tendo o mesmo resultado. A diferença é que ao invés de fazer 8, 10 exercícios em um treino, ele vai fazer 5, 4, 6 exercícios, estou dando um exemplo. Passo número 2. Foco no treino. Todo mundo fala isso, tem que ficar focado no treino. O que acontece? Você tem 45 minutos. Se você for perder tempo para falar com um amigo, para mexer no celular, conversar com o professor, não dá certo. Não dá certo. Então você precisa ficar 150% focado, principalmente nessa época que você tem pouco tempo de treino. Então se a gente for seguir a regra que você vai ter 45 minutos para treinar, não mexe no celular, não fala com ninguém, faz seu treino, foca no treino, porque você vai aproveitar muito mais. Se ficar mexendo no celular, pensa, uma pessoa que já fica mexendo, fica conversando com todo mundo e tem o tempo livre, não tem resultado. Então pensa numa pessoa que tem pouco tempo e fica conversando, não vai ter resultado nenhum, seja emagrecimento, ganho de massa muscular. Então elimine, foco no treino. Terceiro passo, tente utilizar métodos, tá, de treinamentos alternativos, tá, que otimizem o tempo. Então dá um exemplo, você pode fazer um biset, que é um exercício na sequência do outro, você pode fazer um triset, que são 3 exercícios, tá? Você pode fazer um drop set, tá? Então são treinos que otimizam muito tempo, você não precisa ficar 1 hora, 1 hora e 10, em 45 minutos você faz um excelente treino. Aí você pode estar me perguntando, pô Jefferson, mas como é que eu vou fazer um biset, um triset, 2, 3 exercícios e eu não posso revezar? É simples, dá um exemplo, você vai fazer uma cadeira extensora, você vai fazer um biset com um agachamento, que não precisa de aparelho, então você faz o agachamento e vai para a cadeira extensora, tá? Aí se alguém vir perguntar, você fala, não irmãozinho, eu estou usando esse aparelho aqui. Deu para entender? Então tentem usar métodos alternativos, que na verdade não são alternativos, são métodos muito utilizados. Então ao invés de você fazer aquele clássico, 3 séries de 10, 12, com 1 minuto de intervalo, dependendo do treino, conversa com o seu professor, veja se é possível fazer algumas adaptações, tá? Usar alguns métodos diferentes que vão te ajudar demais aí no rendimento do seu treinamento. Passo número 4, pelo amor de Deus, não fique esperando, tá, o aluno ou a outra pessoa acabar o exercício para você ir lá fazer. Dá um exemplo, o primeiro exercício meu é a cadeira extensora. Quando eu chego lá para fazer a cadeira extensora, tem uma pessoa fazendo. O que a pessoa faz? Ela fica lá esperando a outra pessoa acabar. Ou seja, ela não consegue revezar porque não pode. Ela tem 45 minutos de treino e ela fica lá esperando, muitas vezes 3, 4 minutos. Cara, você já perdeu uma porcentagem absurda do seu treino. O que você faz nesse caso? Muda. Ou você passa para o exercício de baixo, tá ok? Jefferson, mas tem que seguir a sequência? Precisa, mas é muito melhor você ganhar tempo, tá? Do que você fazer a sequência certinha e não conseguir concluir o treino porque você ficou lá 4, 5 minutos esperando. Tem algumas alternativas. A número 1, conversa com o professor que vai estar lá e pergunta para ele se você pode
fazer o exercício de baixo, ou você pode substituir por outro. Os meus alunos, eu coloco um exercício que você pode substituir. Dá um exemplo. Vou fazer a cadeira extensora. Se alguém estiver usando, você pode fazer o agachamento com carga, tá? Isso é um exemplo que eu posso colocar que eu coloco. Então eu coloco exercícios para você substituir, justamente para os meus alunos não ficarem esperando a outra pessoa acabar o treino para ela entrar lá, tá? No exercício. Então é super importante que vocês otimizem o tempo de vocês. Não fiquem lá parados esperando o aluno acabar o exercício para você entrar, que você vai perder tempo e você não vai ter resultados. E o quinto e último passo, se possível, tente ir em horários alternativos. Então se você for em horários que está absurdamente cheia a academia, com seu limite, fica muito difícil você fazer vários exercícios. Eu dou aula de personal também e quando eu vou com um aluno meu em determinado horário, tá muito cheio. É que esse aluno em específico a gente usa mais a esteira, a gente está fazendo um trabalho porque ele é cardiopata, um pouco mais específico na parte de exercícios aeróbicos e HIIT. Então eu fico tranquilo. Mas ele é um horário péssimo para eu treinar com ele se eu fizesse mais musculação, porque tá bombando a academia. Então se for possível, é muito melhor você ter 6 dias de treino e em 3 dias mais tranquilos e os outros 6 por que não fazer em casa? Exercícios em casa dão resultado sim, os meus alunos treinam em casa até hoje, ou a gente faz uma alternância entre academia e treinos em casa e eles têm muitos resultados. E esses são 5 passos, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida relacionada ao seu caso, eu sou fisiologista e trabalho basicamente, bem especificamente com a área da saúde. Então pessoas que estão com excesso de peso, com obesidade, com sobrepeso e precisam emagrecer, tem excesso de gordura na região abdominal, tá com gordura visceral, gordura no fígado, pessoas hipertensas, diabéticas, tá? Mulheres com menopausa e pessoas que acabaram infartando com problemas cardíacos. Eu tenho especialização e mestrado nessa área, então eu atuo especificamente com esse público. Tem alguma dúvida relacionada ao seu caso? Manda mensagem aqui para mim, pode escrever nos comentários que eu tenho enorme prazer em poder te ajudar. E além disso, no meu Instagram eu coloco muito conteúdo, dou dicas, faço desafios e coloco a minha rotina diária. Então segue lá também, aproveite bastante e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!